irmãos, que a graça do Senhor Jesus e a sua paz que excede todo entendimento repouse em nosso coração nesta manhã. Gostaria de trazer uma palavra sobre a vida de um homem. Eu sei que alguns irmãos aí vão acompanhar a atenção e a intercessão, já conhecem parte deste conteúdo. Quero falar a respeito de uma vida preciosa. Ontem eu recebi uma notícia do falecimento de um colega meu de seminário, que, de forma prematura, foi levado para o Senhor. Prematura no sentido da nossa contagem de tempo. Aos 30 anos, 3 anos de casado, dedicando-se ao ministério aos exatos 3 anos, e por uma leucemia aguda foi recolhido para o Senhor. E eu fiquei ontem pensando que Deus o poupou de muita dor e sofrimento que nós temos passado aqui, de muita vergonha, de muitas tristezas deste mundo que jaz no maligno. Deus reservou seus dias para compartilhar a sua glória. E eu lembro muito bem que o Rubem Viana Alcântara, logo quando ele chegou ao seminário, ele trazia sempre à mão uma agenda e de forma muito metódica ele calculava tudo do seu dia, dos seus gastos, das suas contas. E eu ficava intrigado e, de certa forma, um pouco envergonhado por não ter aquele controle. E volta e meia nós conversávamos, ele mostrava as contas do dinheiro que ele recebia, de quanto ele gastava, de quanto ele precisava economizar, dos horários que ele deveria estudar. Tudo ele calculava ali. Quanto ele economizava para o seu casamento, nos seus planos e seus projetos. Ele só não conseguia colocar ali na sua agenda quantos dias ele passaria aqui entre nós. Por certo, nós também não temos essa conta. Mas eu sei que cada dia que ele passou aqui, ele dedicou ao Senhor e foi um instrumento em suas mãos. E fez com que seus dias tivessem uma conta diferente, valesse a pena ser contada. E eu queria falar a respeito da vida do apóstolo Paulo. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20. Mantenha o texto, sua Bíblia aberta neste texto. A palavra do Senhor, ela é marcada por muitos paradoxos. No reino do Senhor, o maior é aquele que é menor. No reino do Senhor, os fracos é que são fortes. No reino do Senhor, os que morrem para o mundo são os que vivem para a vida eterna. E aqui nós temos mais um paradoxo. Uma vida preciosa é uma vida que não a considera preciosa para si mesmo. Vamos ler todos juntos o texto projetado, versículo 24 do capítulo 20 de Atos. Leiamos, pois, a uma só voz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Uma vida preciosa é uma vida que não considera a própria vida preciosa para si mesmo. E é o que nós vamos ver nesta manhã aqui, a partir deste texto, ao exemplo da vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, Paulo estava se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, a qual ele passara 2 anos ali, devotando a sua vida para formar a liderança da igreja, para ensinar todos os desígnios de Deus, a fim de que a igreja nascesse e crescesse forte e estabelecida na palavra do Senhor, vivendo o verdadeiro evangelho da graça. E então, naquele momento de despedida, em Mileto, ele manda chamar os presbíteros e dirige uma palavra de despedida, consciente de que não mais veria o rosto daqueles irmãos amados e queridos. Portanto, as suas palavras ali proferidas eram pesadas de toda a solenidade que o momento requeria. Por certo, nós temos a imagem de um pai que se despede dos seus filhos no leito da morte. Quão solenes não são aquelas palavras de conselho, de sabedoria, de consolo, ao dirigir-se a cada um dos filhos e aos familiares mais próximos, a fim de dar-lhes uma notícia urgente,
a fim de transmitir-lhe uma mensagem muito importante. E é com esta mesma solenidade que o apóstolo Paulo reúne aqueles irmãos. Porque ele tinha consciência, como nós vemos aí no texto, no versículo 22, de que Deus o chamara para seguir o seu ministério rumo a Jerusalém. E ele então diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo não sabia de muitas coisas. No entanto, uma informação lhe era precisa, que o Espírito Santo de Deus o assegurava cadeias e tribulações. Mas ele, em obediência à vontade do Senhor, à voz de Deus, considerando a sua vida de pequeno valor para si mesmo, ele voluntaria-se em seguir para Jerusalém. E ali ele traz uma palavra de despedida. Meus irmãos, observem que no verso de número 18, Paulo tem toda a autoridade para falar isto. Não era uma palavra para comover os corações, para sensibilizar. Quantas e quantas vezes nós nos utilizamos desse recurso, tentando sensibilizar as pessoas para ouvir: não, desista disso. Já que você vai, eu vou lhe dar uma oferta especial. Ora, Paulo estava sendo muito franco, muito claro. E ele tinha autoridade para falar isto. Ele diz aos presbíteros: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Em todo o tempo, vocês são testemunhas do meu comportamento. Vocês estão conscientes de que a palavra que vos trago é uma palavra autenticada pelo meu próprio ministério entre vós. Portanto, meus irmãos, não era algo simplesmente para sensibilizar a mente e o coração daqueles homens, mas era uma declaração verdadeira e profunda a respeito da responsabilidade que ele tinha com o ministério de Cristo. E ele então fala que ele está constrangido em seu espírito. Ora, a palavra que nós temos traduzida como constrangido tem o significado de amarrado. Nós vamos ver o uso dessa mesma palavra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Verso de número 7. Diz aqui o texto: havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Esta palavra que nós vemos aqui, que Barrabás estava preso com amotinadores, é a mesma palavra que o apóstolo Paulo fala, que o seu espírito está preso, amarrado, acorrentado à vontade de Deus. Este é o sentido da palavra. No Evangelho de João, capítulo 11, onde nós vemos a narrativa do falecimento e da ressurreição de Lázaro. O texto do verso 44 fala que Lázaro estava com as suas mãos e com os seus pés atados com ataduras. Pois bem, a mesma palavra ali é a palavra que Paulo utiliza para dizer que ele estava amarrado à vontade de Deus, como verdadeiro escravo do amor de Cristo. A obediência e o amor a Deus são como correntes que prendem nosso coração à sua vontade, nos arrastando ao seu encontro com alegria e voluntariedade. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que disse que ele morreu para si mesmo e vivia para Deus. Portanto, a sua vida não tinha um valor significativo, contanto que ele estivesse preso à vontade de Deus. E a palavra constrangido aqui não é aquela vergonha, aquele constrangimento de ficar sem saber o que falar, ou como recusar um convite, ou como atender a uma ordem. Não é nesse sentido que Paulo está dizendo, como que eu estou indo numa direção e agora Deus me constrange a ir para outro lado. Lugar de dificuldades, e eu fiquei sem saber como responder. Não é esse o sentido. O sentido é dizer que ele estava acorrentado à vontade de Deus. Ele não tinha opções. Ele era um escravo do amor de Cristo, servo de Cristo, pronto para ouvir a sua voz, pronto para seguir na direção indicada. E ele então confessa aos seus presbíteros que ele estava constrangido em seu espírito para ir a Jerusalém. E aqui ele demonstra o que significava para ele doar a própria vida em favor do Senhor. Escrevendo aos Coríntios, ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem,
não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não poderia haver outra conclusão na vida do apóstolo Paulo. Não poderia haver outra conclusão no seu ministério. Ao entender que um morreu por todos, logo todos, e inclusive ele, também morreram, para que todos os que vivem não vivam para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, quando nós tomamos consciência desta verdade, não temos como não declarar, à semelhança do apóstolo Paulo, que não podemos ter a nossa vida preciosa para nós mesmos. A minha vida não me pertence. Os meus dias não são meus. A minha vida pertence ao Senhor. E nós devemos viver constrangidos em nosso espírito, ou seja, acorrentados à vontade de Deus para obedecer à sua voz. Pois bem, pode parecer algo muito duro de alguém dizer, de alguém proferir que dizendo para outros, empenhando a sua palavra, com toda a responsabilidade, com toda a solenidade, ao dizer que a sua vida não é preciosa para si mesmo. Mas quando ele explica o sentido desta afirmação, nós nos vemos, cada um de nós nesta manhã, constrangidos a dizer o mesmo. Não temos outra opção se não reconhecer que a nossa vida não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor para nós mesmos, contanto que nós façamos aquilo para o qual Deus nos chamou. Constrangido em meu espírito, pronto para obedecer. Mas Paulo também diz que, dentre as suas certezas, apenas algumas eram asseguradas pelo Espírito Santo. E uma delas é que ele poderia passar por prisão e cadeias. O sentido aqui não é figurado, é um sentido literal, de correntes, de grilhões. Paulo mesmo tivera esta experiência. No capítulo 16 de Atos, quando ele pregava com Silas, a multidão se alvoroçou. E a partir do verso 19 do capítulo 16 diz: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida com ele, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão, na cadeia, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O Espírito Santo me assegura cadeias e tribulações. Ora, aquele homem já dera a demonstração de que não olhava para si mesmo de forma egoística, mas ele mirava o seu ministério para a honra e glória do Senhor. E mesmo sabendo que cadeias o aguardavam, no entanto, a sua atitude voluntária, o seu coração de temor, de subserviência, de amor, o seu coração de louvor, o impulsionava a seguir para Jerusalém. Meus irmãos, Paulo estava cantando, orando e louvando ao Senhor, embora estivesse em cadeias, com seus pés presos ao tronco. Uma atitude que nos constrange por tal testemunho. Ele estava pronto para seguir para Jerusalém, doando a própria vida, sabendo que cadeias o aguardavam. E o capítulo 28 de Atos nos afirma que Paulo foi preso. Ele foi para Roma e ali ele ficou preso na sua própria casa. Enquanto pregava e escrevia e ensinava, um soldado romano o guardava. As cadeias chegaram. O Espírito Santo lhe falou antecipadamente que o guardava, mas isto não o demoveu da sua decisão de seguir a vontade de Deus. Mas também o apóstolo Paulo enfrentaria tribulações. Abra sua Bíblia no capítulo 11 de Atos.
no verso de número 19, nós lemos o seguinte: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Você observa a palavra tribulação aqui? Utilizada para descrever a tribulação que sobreveio a Estevão. O que nós entendemos por tribulação? O trânsito louco dessa cidade? O valor do seu salário? As dificuldades para você colocar os filhos na escola? O vizinho que liga o som alto? O que pode ser tribulação? Aquela dor na coluna que vai e volta e você não consegue resolver. O que nós temos como parâmetro de tribulação? É certo que essas coisas também nos atribulam. No entanto, a palavra que Paulo utiliza e o sentido que ele dá a esta palavra é o mesmo sentido que é utilizado aqui neste capítulo. A tribulação que sobreveio a Estevão. E eu pergunto a vocês, qual foi a tribulação que sobreveio a Estevão? O pessoal de ontem não pode responder. Mas me diga, qual foi a tribulação que sobreveio a Estevão? Qual foi? A perseguição? Muitos foram perseguidos e fugiram, voltaram para suas casas. Qual foi a tribulação que sobreveio sobre Estevão? Apedrejamento e morte. Apedrejamento e morte. E diz o texto, nesta narrativa, de que o apóstolo Paulo, até então inconverso, implacável perseguidor da igreja, estava ali presente e consentiu no apedrejamento e na morte de Estevão. Eu não sei o que se passava na mente de Paulo naquele momento. Talvez um misto de dever cumprido por ver um cristão sendo morto. Não sei se impactado pelo rosto transfigurado de Estevão ao contemplar a glória do Senhor, de pé o aguardando, do seu caráter, do seu espírito. Não sei se impactado por esta visão, talvez insensível a estas coisas. Mas agora, no ministério, servindo ao Senhor, ele entendia que tribulações da mesma espécie o aguardavam. A tribulação que sobreveio a Estevão poderia ser a tribulação que o aguardava. Apedrejamento e morte. Nada mais simples, mas algo muito grave e muito sério, que dava o fim à sua própria vida. É por isso que o apóstolo repete de forma tão enfática: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, porque eu tenho plena consciência que tribulações me aguardam. E tribulação para mim não são dias mal vividos, mas a expectativa da morte, em nome de Cristo, do martírio que pode vir sobre a minha vida. Tribulação de Estevão. E Paulo então dá um testemunho escrevendo aos Coríntios ao defender o seu ministério. E ele fala aqui em um tom irônico. E ele diz: olha, é como se eu estivesse fora de mim. Porque de fato isso não era do feitio de Paulo, fazer propaganda do próprio ministério. Vangloriar-se ou fazer marketing com aquilo que ele fazia. No entanto, como que para dar uma resposta irônica e dura àqueles que questionavam seu ministério, o apóstolo fala assim: olha, como se eu estivesse fora de mim, como se fosse um louco falando. Eu poderia também me gloriar em muitas coisas. Não são ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em muitos trabalhos, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Por certo, ele deve ter mirado o rosto de alguns aqui nesse momento. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Em frio e nudez. Paulo sabia muito bem o que era passar por
tribulações, pois experimentara muitas delas em várias ocasiões. E diz o texto que em uma delas, o apóstolo Paulo foi dado como morto. Foi dado como morto. Apesar de passar já por tudo isso, de ter toda esta experiência, e sabendo que as únicas certezas que tinha era de que o Espírito Santo lhe assegurava cadeias e tribulações, ainda assim, ele segue obedientemente para Jerusalém. O verdadeiro servo de Cristo só obedece à voz de Deus de forma pronta e voluntária, quando ele sabe que a sua vida não é preciosa para si mesmo. Quando Paulo escrevia aos Efésios, tempos depois, ele consolava o coração daqueles irmãos dizendo: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Em meio à tribulação, ele consolava a outros sobre as suas tribulações pela igreja do Senhor. Este é o apóstolo Paulo, o homem que não tinha para si mesmo a vida preciosa. Pois bem, Paulo então fala o porquê do seu ministério. O que é que significa de fato ter uma vida preciosa? Olhem o que ele escreve aos Filipenses. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Veja o currículo de Paulo. Circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Meus irmãos, o verdadeiro valor de uma vida é quando nós olhamos para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, para aquilo que nós sonhamos. Contabilizamos tudo, mensuramos, atribuímos o valor e dizemos: tudo isso é refúgio, contanto que eu siga a Jesus. Você calcula o seu patrimônio? Qual é o valor que totaliza o seu patrimônio? A geladeira, o fogão, já está um pouco... Vai somando tudo que você tem, tudo que está em seu nome. O seu carrinho, 1.0, 2.0, 4 portas, ar-condicionado. Na hora de vender essas coisas valem pouco, mas faça uma conta naquilo que você tem. Veja o quanto você investiu em você mesmo, na educação, nos remédios, medicamentos, tratamentos, salão de beleza, lanchonetes. Faça uma conta de tudo que você gastou, de tudo que você consegue acumular. Quanto vale a sua vida? Jesus disse: que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ainda que todas as riquezas do mundo fossem reunidas e colocadas em sua mão, a sua vida não dá para ser comprada por este valor. Não vale nada e ao mesmo tempo nada pode comprá-la. Que interessante. Com certeza você que é mais velho, quando eu falo mais velho eu estou me incluindo nesse hall, que ouvia por alguém falar assim: esse menino não vale nada. Né? Às vezes lá em casa, graças a Deus, nunca ouvi, mas eu ouvia sempre alguém comentar de outros: esse menino não vale nada. Pois é, meus irmãos, nem eu nem você valemos absolutamente nada. A nossa vida não tem nenhum valor, embora alguém atribua o valor a ela. Tudo que nós temos pode ser tirado em um instante. Tudo que nós temos não é suficiente para comprar a nossa própria alma. A vida preciosa é a vida que se perde para ser achada em Cristo. Jesus, dizendo a seus discípulos, afirmou que se alguém quiser ir após ele, tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E ele diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Eu tenho plena convicção que esta palavra de Jesus estava gravada no coração do apóstolo Paulo. O que o impelia, o encorajava,
o ousava afirmar que a sua vida não era preciosa para si mesmo, era a plena certeza de que quando ele perdia a sua vida para si mesmo, ele a acharia em Cristo Jesus. O verdadeiro sentido e valor da sua vida consistia em morrer para o mundo, morrer para si mesmo e viver para Deus. Pois bem, um homem que afirmou que a sua vida não era preciosa, tinha um ministério, tinha um alvo. E ele diz por que ele precisava ir a Jerusalém. Diz o texto que nós lemos que era para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aquele homem que não tinha a vida preciosa para si mesmo, precisava seguir para buscar preciosas vidas. Preciosas vidas. Aquele que fora o perseguidor da igreja, se torna agora o seu maior missionário. A avançar pelos territórios, pelos campos, a enfrentar as cadeias e tribulações para cumprir a sua carreira, para cumprir o seu ministério que era testemunhar o evangelho da graça de Deus. A vida não poderia ser preciosa para si mesmo, porque ele tinha que perseguir preciosas vidas para o Senhor. E ele faz essa afirmação no verso de número 28, ao dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo era testemunha do evangelho da graça de Deus, para arrebanhar aqueles a quem o Senhor elegeu na eternidade, a igreja do Senhor, a qual ele comprou com precioso sangue. Comprou com seu próprio sangue. Aquelas vidas eram preciosas demais. Aquelas vidas que diante do mundo serviam para o inimigo, para que ele matasse, roubasse e destruísse. No entanto, para o Senhor, para o nosso Deus, eram vidas preciosas, as quais ele mesmo comprou com seu próprio sangue. Veja o que Pedro afirma: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O alvo de Paulo era alcançar com o evangelho da graça de Deus estas vidas preciosas ao Senhor. Aqueles homens ímpios e pecadores que se esqueciam de Deus, que viviam no seu fútil procedimento. Como muitas vezes nós, que afirmamos conhecer o Senhor, vivemos também em fútil procedimento. Que deveríamos olhar para o nosso viver e dizer: a minha vida não pode ser preciosa para mim mesmo, porque eu tenho um ministério, eu tenho uma carreira a cumprir, é proclamar o evangelho da graça de Deus para resgatar preciosas vidas deste fútil procedimento, porque elas são preciosas aos olhos do Senhor. Pois ele as comprou com seu precioso sangue, derramado no madeiro. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Cristo ter derramado o seu precioso sangue, sendo nós ainda pecadores. E onde Paulo mirava esses pecadores, ele olhava ali preciosas vidas a serem resgatadas com o evangelho da graça de Deus. No livro do profeta Isaías, Deus diz: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Eu falei ontem aqui para os jovens que não tive como estudar diretamente o sentido desta frase: darei homens por ti. Mas eu tenho, no meu entendimento, que essas foram as vidas sacrificadas em busca dos preciosos do Senhor. Nesta pequena frase se inclui a vida de Paulo. Darei homens por ti. O apóstolo Paulo foi um desses homens que gastou os seus dias, ofereceu a sua vida para resgatar aqueles que eram preciosos aos olhos do Senhor. Que contradição! Precisamos afirmar que não temos a nossa vida preciosa para nós mesmos, ao entender que nós, aos olhos de Deus, fomos preciosos para Ele, pois fomos comprados com seu precioso sangue. E agora, nessa convicção de que nada somos,
mas que somos ministros do Evangelho da Graça de Deus, somos conduzidos a resgatar também outras vidas preciosas aos olhos do Senhor. É por isso, meus irmãos, que embora o apóstolo Paulo, com todas as letras, afirme que ele não tem para si a sua vida preciosa, eu quero ousar a contradizê-lo dizendo que a vida dele foi muito preciosa. A vida de Paulo foi uma vida de fato preciosa. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Combati o bom combate. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E no fim dos seus dias ele pode afirmar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, quando nós entregamos tudo, quando nós perdemos tudo por amor de Cristo, nós recebemos tudo o que permanece. Já a coroa da glória me está guardada. Quem pode comprar uma coroa como esta? Pedro diz que esta coroa é imacessível, não murcha, não fenece, não se destrói, não se perde. Quem pode comprar uma coroa como esta? Absolutamente ninguém. Portanto, não junte para si bens, não junte para si realizações, aspirações e sonhos que não podem adquirir a coroa da glória. Você só consegue comprar esta coroa. Aliás, você não precisa nem comprar, você a receberá pela graça de Deus no momento em que você entrega tudo, que você doa a própria vida em favor do ministério ao qual Deus te chamou. Quando Paulo dirigiu essas palavras aos presbíteros de Éfeso, ele diz assim: mais bem-aventurado é dar que receber. Mais bem-aventurado é doar-se do que receber. Meus irmãos, qual é o valor da sua vida? Como você tem gasto os seus dias? Nós vivemos dias em que o homem valoriza por demais a própria vida e busca a realização dos seus sonhos, projetos, acumulando para si títulos, posses, benfeitorias. E o que nos envergonha é que as igrejas, em muitos lugares, estão pregando essa prosperidade como um fim em si mesmo. Se esquecendo que a igreja não foi chamada para negociar bens aqui na terra, mas para conquistar vidas preciosas para o Senhor. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, e me incluo ao ouvir esta palavra, que nós precisamos rever os nossos valores, os nossos conceitos. Precisamos ponderar sobre como nós temos gasto os nossos dias, em que temos investido a nossa vida. Quem de nós teria coragem de declarar tão abertamente, tão solenemente, de forma responsável e comprometedora, de que não tem a vida preciosa para si mesmo, contanto que cumpra a carreira e o ministério que foi designado para si, testemunhar do Evangelho da graça de Deus, sabendo que as únicas coisas que estão asseguradas são cadeias e tribulações. Quem teria coragem de fazer isto? Precisamos ter essa coragem. Não é opção. Não é a opção de pastor quando entra no seminário. Não é a opção de missionário quando recebe o seu passaporte. Não é a missão de um soldado.
é a missão de um crente. É a confissão de um verdadeiro cristão. A nossa vida não nos pertence. Os meus dias não são meus. A minha vida é do Senhor. E nela só há um sentido, contanto que eu faça a vontade do Senhor. Quando Paulo se despediu daqueles presbíteros, seguiu para Jerusalém, ele foi preso, ele passou por tribulações, passou por naufrágios, e foi para a prisão terminar os seus dias, mas ainda ali pregava a palavra livremente. Combateu o bom combate. Quando o meu amigo e colega Rubem anotava e calculava suas continhas na sua agenda, a última página da sua agenda não foi a última página do seu dia, da sua vida. Não sei se ele teve a oportunidade, em um período tão curto de um mês, quando foi diagnosticado a enfermidade e ocorreu o seu falecimento, de escrever em algum lugar, de dizer para alguém: combati o bom combate. 30 anos, combati o bom combate. Eu não sei, meus irmãos, se nós teremos a oportunidade de deixar escrito em algum lugar, no último dia da nossa vida, para alguém, com aquela alegria e prazer de que está para receber a coroa da glória: combati o bom combate. Não se preocupe, não. Não fique anotando em todo lugar e escondendo para um dia ser achado. Não é isso que eu estou dizendo. Nem temos como fazer isso porque não sabemos qual é o nosso último dia. Mas eu quero dizer que a partir desse dia, faça o que tem que fazer. Anule o valor da sua vida para si mesmo e a enriqueça com o valor que Deus a atribuiu cumprindo o seu ministério. E você a cada dia vai saber que está combatendo o bom combate. E você vai mirar em meio a cadeias e tribulações que, porventura, sobrevierem, que a coroa da glória está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Tirará dos nossos olhos toda lágrima. Traz sobre nós o consolo, o bálsamo que apagará as cicatrizes das batalhas, as marcas da dor, do sofrimento, das perdas, pois Ele será a nossa glória. Combata o bom combate. Doe a sua vida para cumprir o ministério que o Senhor lhe confiou, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Quero convidá-los a se colocarem de pé. E nós vamos entoar o hino que diz: maravilhas divinas. Enquanto nós fazemos isto e doamos os nossos dízimos e ofertas, devolvemos, aliás, os nossos dízimos e ofertas, façamo-lo com toda a gratidão em nosso coração, vendo quanto Deus tem sido bondoso para conosco. Como Deus tem nos recompensado graciosamente. E certamente nós teremos muito mais disponibilidade para abrir mão de muitas coisas que até então nós estamos retendo para servir e glorificar o nome do Senhor. Nos céus, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor.